de número 4, 1 João capítulo 4, verso 19 em diante. 1 João 4, 19 em diante. Nós precisávamos, nessas duas macros, dar uma panorâmica geral que a igreja, como organismo, precisa. Muita gente, como você já viu, o Ministério de Videira Sênior se mobilizou com uma macro que nós fizemos. Isso é um exemplo. Tem vários outros exemplos, né? O Videira Café foi apresentado domingo, aquele trabalho brilhante que eles estão fazendo. Para te avisar também que você já percebeu que algumas reformas já começaram. A gente vai mudar a fachada da videira, também já falei isso. A calçada está terminando e vai ser uma sucessão de pequenos avanços para dar uma justificativa. Aquela televisão está piscando e parando, mas é questão de cabo HDMI, a galera do multimídia está atenta. Mas vamos olhar esse texto, eu tenho 15 minutinhos e vou falar nesses 15 minutos com 4 gráficos para você ver e enxergar um aspecto fundamental da nossa vida cristã. O texto diz, eu queria sua ajuda, até porque você esteve aqui só observando, olhando, ouvindo, mas eu queria sua ajuda lendo o texto principal. Esse texto, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Perfeito. O verso 20 diz assim: se alguém disser ama a Deus, mas odiar a seu irmão, este é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Verso 21, a igreja lê, por favor, verso 21. O seu irmão. O texto continua em 1 João capítulo 5, verso 1, 2 e 3. No 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele é nascido. Verso 2. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. 2 pontos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então eu vou ler novamente o 2, só a primeira frase até os 2 pontos. E a igreja vai me responder. O texto diz assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus. Pode ler. Por favor, vamos tentar novamente. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de se guardar. Meus amados, é impressionante como o evangelho é simples, mas existem coisas complexas. Há pontos difíceis? Há. Não tenha dúvida disso. Tem coisas bem complexas de se entender, tem coisas que você não consegue explicar como que alguém começou na fé, porque ele ainda não tem a estruturação de convicção sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, nada disso. Então não dá para pegar, são coisas profundas. Mas em essência, o evangelho é muito simples. Observa bem, Jesus veio e ele não deixou nada escrito, e mesmo assim a igreja rodou aí pelo menos 27 anos sem nada escrito. Nada, nada, nada. O apóstolo Paulo, ele começou seu ministério depois do ano 50. Jesus morreu no ano 27, só aí são 23 anos, não tem ninguém escrevendo nada. Além do que, os escritos, eles não eram assim como todo mundo tem, porque a taxa de analfabetismo era acima de 85%. Então, nem adianta ter escrito que ninguém ia ler. Então, como é que o evangelho se propaga e se segura de que se garante? Como? É porque ele é simples. Ele é simples. Em primeiro lugar, o evangelho tem que ter uma transformação. É por isso que você vai ver 1 João 5, verso 1. Coloca aí, versículo 1 que a gente leu. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A primeira coisa essencial é ser nascido de Deus. Então, uma vez nascido de Deus, já mudou a atitude interna. A resistência se tornou em receptividade. Aquela dureza de coração contra Deus se tornou fome de Deus. E assim você tem uma mudança atitudinal, alguma coisa interna. Por isso que Jesus disse: do seu interior fluirão rios de água viva. Vem de dentro. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, isso funciona assim. Porém, na sequência, para que o dia a dia seu funcione, normalmente você ouve falar o quê? Que você tem que ler a Bíblia, orar e pronto, se tornou um crente. Calma lá. É necessário ler, é necessário orar, mas tem que saber o porquê. Aquele que é espiritual se alimenta das coisas espirituais. O que é carnal, só das coisas carnais. Então não é propriamente a vida cristã se resume em ler a Bíblia e orar. Não. O ler a Bíblia e orar tem uma finalidade. É a finalidade que importa. Porque também você pode transformar seu devocional em algo religioso. Você pode transformar seu devocional em algo mecânico.
Então não é por aí. Então o que acontece? Nós vamos pegar 4 gráficos, e desses gráficos eu vou fazer uma síntese deste evangelho simples, citando os textos. Primeiro gráfico, o gráfico número 1. Eu coloquei aqui não dá para ver totalmente ali, porque os versículos estão ali, mas eu vou ler para vocês. O texto bíblico, ele segue uma simples lógica, mas de João, o João é simples, ele explica e é assim mesmo. Ele diz que Deus nos amou, em azul, e que nós devemos amar, pois amar é prova maior da presença de Deus. Olha só, Deus nos amou. Que texto é esse? O verso 9, nisto, não precisa botar o texto não, tá pessoal? Só deixa atual o gráfico. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Isso aí. Observe, eu preguei domingo sobre o reino, e o texto diz, 1 João 4,9, para vivermos por meio dele, não é para crermos. Nós cremos para viver. Então não é só, eu criei em Jesus, estou salvo. Não, você está salvo, mas não vai chegar ao fim. Porque se você não vive por meio de Jesus, é como se você tomasse, como se você cheirasse cocaína. Você recebeu um impacto, mas não mantém. Por isso que a emoção não vai sustentar a vida de ninguém. É preciso que você tenha entendimento. É por isso que no dia de quinta-feira a gente traz as coisas na base do entendimento. Você precisa compreender e aí fazer a escolha. Então você vê, Jesus Cristo foi enviado ao mundo para vivermos por meio dele. Então a fé ele coloca na vida. Olha só, a fé te coloca na vida e a vida é governo. A vida é governo. Então a primeira coisa, Deus nos amou. Mas aí no verso logo abaixo, como devemos amar, embora que está em cima da divisão ali, o capítulo 4, verso 12, eu leio para você, diz assim: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Olha a lógica que João diz. João já parte logo para a lógica. Deus nos amou e a gente tem que viver por ele. Tem entendido? Beleza. Já que Deus nos amou, nós temos que amar também. É desse jeito. Se Deus nos amou, nós temos que amar também. Porque nós somos a própria expressão dele e nós somos uma resposta a ele. Se ele nos amou, nós o amamos. Se ele se deu, nós o acolhemos. Se ele envia seu Espírito, nós recebemos. É tudo uma parceria, mas ao mesmo tempo uma resposta a ele. E por fim, o verso lá na frente diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Então a lógica de João é simples. Deus amou, devemos amar, e quando amamos, a gente vê claramente que a presença de Deus acontece em nós. Por isso que muita gente vê aqui, para essa igreja, porque isso que aquilo, nada mais do que a teoria de João, teoria dele, verdadeira. Gráfico 2. Aí vem, como é que você sabe que você ama os seus irmãos? Porque tem muita gente que tem uma dúvida, e não é pouca gente não, por isso que ele responde: será que eu amo mesmo? Será que você fica naquele será? É bem simples a resposta de João. Nisto sabemos que amamos o Filho de Deus. A gente leu esse texto. Como é que a gente sabe que amamos o Filho de Deus? Nisto sabemos que amamos o Filho de Deus. Então ele vai responder. Como é que ele diz? Quando ama a Deus. O texto bíblico em vermelho. Quando amamos a Deus. Você ama a Deus? Calma, ainda não terminou. Continua. E praticamos os seus mandamentos. Como é que você ama seu irmão? Praticando o mandamento de Deus. Oxe. Como diz o Ferenci, como é que isso tem a ver uma coisa com outra? Porque quem pratica o evangelho, quem pratica a palavra, está praticando a palavra na horizontal, meu irmão. Quantos mandamentos você tem para com Deus? Amarás o Senhor teu Deus todo mundo. Não tem mais nada. Qual é? Ser santo. Ser de santos. Quantos vai ter? Mas quando você vai na horizontal, meu irmão, perdoar, ser benigno, ser paciente, acolher, você vai um montão, são 25 mandamentos dados na horizontal, 25, diretos, sem contar aqueles que você tem em relação aos que não são cristãos, que são mais ainda. Por exemplo, vós sois a luz do mundo. Não é para Deus, é horizontal. Você é nessa esfera horizontal. Então você observa, quando você decide praticar o evangelho e você pratica, não quer dizer que você está sentindo alguma coisa boa. É muito importante isso. Lembra aquela passagem que eu falei sobre a semente?
que tem daquelas 4 sementes, uma dá fruta, outra não dá, outra sufocada pelos cuidados da vida, mas tem uma que não tem raiz, porque é emocional. Então tem muita gente que não ama porque não sente. E quem disse que isso tem que sentir? Quem disse que o sentir acompanha a sua decisão? Muitas vezes não acompanha, a maioria das vezes não acompanha. Você hoje vai, digamos, né, dormiu, dor de cabeça, tal, e aí acordou mal-estar, mas vai trabalhar. Você queria não ir trabalhar, gostaria de não trabalhar, não está se sentindo tão bem para trabalhar, mas trabalha assim mesmo. E por que faz isso? Então você fez uma coisa sem estar com vontade de fazer tal coisa, sem sentir que essa coisa é o que você queria. Mesma coisa, evangelho, irmão. Perdoar, por exemplo, é um mandamento. Você faz o quê para perdoar? Mas eu não estou afim de perdoar. Mas perdoa sem estar afim. Tão simples. Chega com a boca, não serve como pensamento. Chega com a boca e fala assim: minha sogra, sua megera. Não faz isso não. Não, você faz assim: minha sogra, sua abençoada, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu oro para que você seja abençoada, que conheça a palavra e que o Senhor encha o seu coração de amor. Amém. Aí você para de orar e fala assim: quanta mentira. Não é mentira, irmão. É assim que perdoa. É assim que se perdoa. Você decide e declara. Deus criou o mundo falando, não pensando. Então você tem que perdoar falando. E aí quando você decide, o sentimento vai lhe acompanhar ou não. Se acompanhar, bem. Se não acompanhar, fica repetindo isso durante 2 anos, 3 anos, até o sentimento acompanhar. E você não vai sentir mais nada. Mas independente de você sentir, você já perdoou. Diante de Deus, diante do diabo, você está zerado. Diabo por quê? Porque ele não vai te acusar. Então você vê que não é sentimento. Aí você pratica o mandamento do perdão, você pratica o mandamento de repartir, você pratica o mandamento de ajudar. Agora uma pessoa me pediu, que na semana que vem, uma pessoa me pediu que vai precisar de retirar de um determinado lugar uma geladeira e um fogão, e vai doar a geladeira e o fogão. Aí então ela me pediu: você pode me ajudar? Posso. Então eu vou retirar a geladeira e o fogão. Eu posso tentar retirar a geladeira e o fogão arriscando minha lombar. Posso. Se não tiver ninguém, eu vou lá e faço. Mas eu pergunto a você: será que você não diz, eu vou ajudar? Porque recentemente teve uma mudança de alguma pessoa aqui, só não lembro quem foi, e estava lá na foto, Jaelson, aí foi Tony Cassan, um bocado de gente foi lá e ajudou. A Claudiane também foi fazer mudança. Eu quero, o que é isso? Praticar o mandamento. Eles não tinham o que fazer, não? Tinha sim, abriram mão, mas praticaram. Então, quem obedece como diz, quem ama a Deus e pratica, já está amando o irmão, porque vai surgir um monte de oportunidades para você amar. Terceiro gráfico, de forma muito clara, o terceiro gráfico aí, é uma coisa que está escrito. Está escrito nos versos 19 em diante. Ó. Se você ama a Deus, o que diz? Olha lá, galera. Se ama a Deus, o que diz? Se você diz que ama a Deus e não ama o irmão, ao positivo. Se você ama a Deus, faz o quê? Mas se você diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos, você vê que João, ele facilita a coisa. As 2 únicas coisas que dizem que é amor são essas 2 verdes. É amar o irmão e guardar os mandamentos. Eu não tenho tempo de falar sobre esses mandamentos. Se Deus permitir, quinta-feira eu vou falar sobre isso. Amar o irmão e guardar os mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos da palavra. E aí a gente vai explicar direitinho. Então, quem não ama, quem ama a Deus, vai amar o irmão automático. Mas quem decide não amar a Deus, já decidiu não obedecer ao mandamento. Está se enganando a si mesmo. Eu sou crente. Não, você não é crente. Você é crente em si mesmo. Para ser um discípulo de Jesus, essas coisas são escritas em 1 João 4. É fato, estão escritas. E por último, portanto, quer ver? Falta 2 minutos, eu concluo com esse gráfico, que eu também tinha feito, é o gráfico número 4. O que vai acontecer de tudo isso do Evangelho Simples? O gráfico 4. Pode colocar aí. Isso. Qual é o desdobramento disso tudo? Então, vamos fechar. O apóstolo João, sem haver muita coisa naquela igreja, ele estava escrevendo lá para os anos 80, entre 80 e 90, está escrevendo a carta, já tinha acontecido perseguição, já tinha morrido crente, já tinha acontecido várias coisas na igreja, muita gente tinha apostatado, porque quando veio Nero na perseguição, em 64, muitos crentes disseram que eram judeus, para não ser perseguido.
Porque o judeu não era morto, o cristão era morto. Não, eu sou judeu. Você guarda a lei? Guardo sim. Então ele diz, eu tenho fé e tenho Moisés. E essa turma apostatou para não morrer. E aí a igreja rachou. Uma parte que não aceitava, uma parte morreu, outra parte fugiu. Mas uma parte que se tornou igreja, quando esses camaradas voltaram para dizer, não, eu só fiz aquilo para sobreviver. Você é um apóstata, vai embora. E aí começou o racha na igreja. E quem foi que foi costurar esse tecido? O apóstolo João, ensinando sobre amor, que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar o irmão. E essa carta diz para isso. Então, quando ele traz esse ensino, ele só traz 2 desdobramentos de tudo que eu escrevi aqui, de tudo que eu falei. Só tem 2 desdobramentos. Quem ama seu irmão, não sei o quê, Deus no amor, o amor lança fora o medo, antes, todos aqueles textos de amor, tem 2 desdobramentos. Você tem que saber o que é amor e você tem que saber quais são os mandamentos. Essas 2 coisas. O evangelho simples é você saber o que é amor e saber o que são os mandamentos. Não é raso. Nem pense que isso é raso. Hoje eu comprei um livro de Rafael Cifuentes, um padre, um filósofo. Semana passada chegou um outro livro de esqueci, Marias, esqueci o nome primeiro. É um filósofo, Júlia Marias. Chegou um livro de Júlia Marias, um livro, super livro, para trabalhar essas questões de amor. Eu tenho um livro grossão, chamado As Obras do Amor, de Søren Kierkegaard, o melhor livro que eu já li. É tudo profundo. O desdobramento. Mas são 2 coisas. São 2. O que é amar? Você tem que refletir o que é amar. Porque não é assim, amar é isso. Não. É muito mais do que isso. E a segunda coisa, quais são os mandamentos que eu devo obedecer? E eu concluo com isso. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que estava domingo aqui, ouviu a palavra, e me ligou e falou, Niles, Jesus não é o Senhor da minha vida. Tenho certeza que não é o Senhor da minha vida. E minha vida está um fiasco total. Aí eu falei, mas isso é o normal. O seu reino é um reino falido. O reino de Jesus é um reino de justiça, alegria e paz. O seu é falido. Aí ele, como é que eu faço para obedecer? Eu não sei o que eu devo quando começar. Aí eu falei, você vai começar pela palavra. Peguei um versículo, mandei para ele, e esse texto diz que você deve fazer isso. E ele disse, eu tenho medo. Quem reina na vida dele? Essas 2 coisas não são. É o sentimento. É o medo. Não vou pedir não, porque ele não vai entender. Não vou falar não, porque ele não vai aceitar. Não, porque eu estou com medo. Não, porque tudo bem. Quem manda em sua vida é seu próprio coração enganoso, medroso e sentimental. Obediência é morte. Obediência é matar o seu eu cheio de medinho, o seu eu cheio de sentimentinho, o seu eu cheio de ideiazinha. Esse eu aqui não manda na minha vida. Jesus manda e eu vou obedecer com a ajuda do Espírito Santo. É assim que a vida toca. É assim que a vida espiritual vai. Essas pessoas que vieram aqui do Ministério de Ação Social e todos os outros, e os missionários. Eu lembro no dia que eu chamei a Lisiane Cristóvão. Aqui tem algumas pessoas que se lembram disso. Chamei a Lisiane Cristóvão na minha cozinha e falei, vocês vão para o campo missionário. Tomando um susto, eu falei, para missões a gente tem que dar o melhor. Vocês são os melhores líderes e nós vamos dar o melhor. Vocês vão. Ele tinha uma empresa de produtos, tinha uma atividade profissional, tinha tudo funcionando. Ficaram estáticos assim. Eu digo, calma, ore, mais na frente você me diz. Aí o dia falou, eu aceito ir para o campo. Aí cheguei de surpresa numa quinta-feira. Aí falei, meus irmãos, eu tenho algo para dizer. Não sei se vocês se lembram disso. Aí falei, queria que ficasse de pé aqui, a Lisiane Cristóvão, que eles vão para o campo missionário. Pronto, irmão. Meu Deus do céu. Foi um chororô, foi família. Criou uma comoção intensa. Pergunta se ela quer voltar. Pergunta o sentimento que teve a família. Pergunta o sentimento que ela teve. Na hora que comanda, você vai. Mas desse jeito aqui, você vai para o campo. Antes, convicção, certeza, você vai. Na hora que recebe a palavra, dobra o joelho, Espírito Santo, sim, arruma a mala. Bora, vendeu o carro, vende a empresa. Vendeu a empresa, arrumou tudo, foi lá, a empresa se juntou, fez uma
uma oferta completa, entre tudo que a missão deu e a gente deu, mais de 16 mil reais. Saíram daqui com sofá, cama, geladeira, ar-condicionado, fogão, tudo! Chegaram no campo missionário com tudo mobiliado, irmão. Como é que consegue fazer um negócio desse? É porque o Deus, quando a gente responde a Ele, o Deus a quem servimos, quando nós dizemos sim, é o Deus que estende a mão para confirmar a sua palavra para aqueles que obedecem. Amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento, e a gente vai agradecer essa noite. Pode deixar na tela esse gráfico simples. Mas eu queria, a gente falou da quinta-feira, no domingo passado, sobre o governo de Jesus. E a gente conclui essa noite dizendo essas duas coisas. O Senhor nos chama para amar. Então eu queria que primeiro você refletisse sobre o que é amar. Refletisse mesmo. Refletisse se a atitude que você tem com seus filhos, com sua esposa, no seu trabalho, é uma atitude de amor. Hoje tem um jovem que ao sair daqui, ele vai para um futebol amanhã. E eu disse a ele assim, ele falou comigo antes sobre futebol, ajudei ele em alguma coisa. E hoje eu falei, quando eu entrei com ele, falei, eu vou lhe dar um livro por Evangelho Simples, você vai sortear amanhã no Baba. Primeiro Baba que teve da semana passada, ele parou o Baba todo dia. Só jogo aqui se for assim, vou orar primeiro, ler o versículo, falar um pouco, senão não tem Baba. Senão, não participa do Baba. O pessoal quer que ele vai, tudo bem, vamos ouvir. Parou tudo, lá vai ele, ministra, ora e começa o futebol. Amanhã a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai sortear um livro por Evangelho Simples, o Evangelho 40 dias com Jesus, ele vai sortear amanhã, vai dar para o artilheiro, sei lá o que ele vai fazer. Mas, ou seja, ele está fazendo e atrás dele está o quê? O Senhor respaldando aquele que anda obedecendo os mandamentos. E é assim que sua vida tem que andar, desse mesmo jeito. Fecha seus olhos, a gente vai orar nesse momento, pedindo a Deus que nos faça amar e obedecer os mandamentos. Pai bendito, muito obrigado por esta noite. Nós queremos te louvar, Senhor, pelos exemplos que nós recebemos esta noite, o exemplo de Nando, Patrícia, de confiança, pela graça do Senhor derramada naquela família, pela vida de Lucas, também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no ministério missionário, de ação social, vida Iracênio, tantos exemplos de serviço de entrega. Senhor, nós queremos, nesta hora em que ouvimos a Tua palavra, dizer, Senhor, ensina-nos a amar. É certo que o Teu Espírito está sobre nós, o Espírito que é o Espírito de amor. E nós queremos aprender, porque já temos os recursos para amar. Pedimos também que o Senhor nos ajude a obedecer os mandamentos, para que não sejamos, como a Tua palavra diz, ouvintes inconstantes, porque não praticantes. Nós queremos praticar amanhã de manhã, hoje à noite, o serviço, o amor, o apoio, a ajuda para alguém, que a nossa vida seja um suporte, um amor para quem precisa. Nós pedimos isso, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, para que sejamos árvore frutífera, uma 30, uma 60 e a 100. E o Senhor seja assim glorificado em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo que